O tratamento para o transtorno de ansiedade de separação, mais conhecido como TAS, é muito eficiente quando se é trabalhado de uma forma neurocientífica. E é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando com você estratégia, um passo a passo, no qual a gente pode trabalhar de forma efetiva para o tratamento e possível cura aí do TAS. Normalmente o TAS é um distúrbio caracterizado muito em crianças, mas também observa-se em adolescentes e, alguns casos, na fase adulta também, no qual a pessoa ela vai ter um medo excessivo em relação ao rompimento de figuras de apego. Isso pode ser pais, isso pode ser família, isso pode ser relacionamentos. A pessoa ela vai apresentando um medo excessivo e isso impede ela de muitas coisas na vida, desde dormir até mesmo atividades que desencadeiam um papel importante na vida dela. Então, o primeiro passo de tudo é compreender o que é mais a fundo essa parte do TAS. Então, o TAS, normalmente em crianças, é apresentado com pesadelos e choros incontroláveis. Nessa fase mais de adolescente, mais de adulto, os sintomas normalmente aparecem como uma ansiedade extrema, como por exemplo, imagine uma pessoa adulta e de repente ela tem dificuldades de romper esses relacionamentos em relação a figuras de apego. O que vai acontecer com essa pessoa? Às vezes ela pode desenvolver um medo muito intenso, no qual ela tem dificuldade de dormir, ela pode ter dificuldade de comer, ela pode ter dificuldade de fazer atividades que são importantes para ela. Então esse medo em excesso vai trazendo uma disfuncionalidade muito grande na vida dessa pessoa. E agora que você já compreende o que é o TAS, o segundo passo é justamente trabalhar nessa avaliação minuciosa. Cada um vai vivenciando o TAS de uma forma, isso varia muito de acordo com a história de vida da pessoa, o que ela vivenciou nesse ambiente familiar, então cada um vivencia de uma forma. Então, a atuação, por exemplo, neuropsicológica em cima disso, é observar áreas específicas do cérebro correlacionadas com fatores emocionais que a pessoa está apresentando, identificar isso e trabalhar processos para ativar outras áreas e desenvolver novos mecanismos. Como, por exemplo, uma pessoa que ela está com TAS, ela está com um medo muito grande. Então, a partir do momento em que ela está com medo muito grande, ela está com o sistema amigdaliano dela extremamente ativado e está mais para esse lado em relação à luta, que é o sistema nervoso simpático. Então, existem várias estratégias para regular esse sistema, também trabalhar o sistema parasimpático, que é o sistema oposto a esse, e junto a isso, não só trabalhando com a pessoa, mas sim também com a dinâmica familiar, proporcionando um ambiente saudável, favorável para essa pessoa também. A psicoterapia é o primeiro tratamento, se não o mais eficaz, nessa questão referente ao TAS. Necessariamente existem alguns casos específicos que são mais complexos, que a gente já vai falar aqui, mas a grande maioria dessas questões vem apresentando resultados significativos quando um processo psicoterapêutico ele é pautado em resultados para a pessoa, trazendo resultados para a pessoa de enfrentamento, né? Principalmente enfrentamento diante desses medos. Então é extremamente importante trabalhar de forma psicoterapêutica embasado nessas questões a trazer resultado para as pessoas. E eu vou falar aqui de uma abordagem que é a terapia cognitiva comportamental, no qual visa ressignificar essas crenças disfuncionais referentes a medo que a pessoa tem e buscar estratégias de adquirir um novo repertório. Isso é de uma forma bem mais funcional na vida, no qual a pessoa ela vai diminuindo o medo, mas ao mesmo tempo desempenhando novas atividades que vão ajudar também a reduzir o medo dela. No caso, quando o TAS ele acontece em crianças, é muito importante trabalhar nessa questão do ambiente dessa criança. Então, o profissional ele vai trabalhar de uma forma coparticipativa com os pais, com a escola, buscando trabalhar também essa rede que a criança ela vivencia constantemente como uma forma de atribuir também estratégias para esse ambiente para se tornar mais favorável para essa criança. Visando isso, o apoio familiar é extremamente importante nesse processo. Visto que a pessoa ela tem dificuldade dessa questão em relação ao medo de separação, a família ela desempenha um papel muito importante ou figuras queridas dessa pessoa desempenham papéis extremamente importantes
para a regulação emocional dela. Então, nesse contexto familiar, o profissional ele vai trabalhar de uma forma a olhar para esse ambiente, tanto nessa questão da família, como também da escola, como também muitas vezes de outros grupos que essa criança ou essa pessoa pode estar na vida, e desempenhar um papel ativo psicoeducativo. Isso é, educar a pessoa sobre o que está acontecendo por detrás, né, dessas questões neurológicas, então explicando para a pessoa o que é o TAS, o que acontece e tudo mais, como também processos interventivos para proporcionar para a criança ou para a pessoa uma melhora. Então, estabelecer esse ambiente mais favorável. Então, não é só a pessoa ou a criança que desempenha um papel ativo nesse processo. Não. O ambiente também desempenha um papel ativo e psicoeducativo, no sentido de entender o que acontece com o TAS e também buscar estratégias de intervenção para trazer um ambiente mais saudável para a pessoa. E é importante ressaltar que existem alguns casos específicos no qual só a psicoterapia não traz um resultado efetivo no processo. E aí é importante trabalhar de uma forma multidisciplinar com psiquiatras, muitas vezes, nessa intervenção mais medicamentosa, como uma forma de regular alguns neurotransmissores no cérebro dessa pessoa para trazer diminuição dos sintomas e também o desenvolvimento no enfrentamento desse medo, e não só a questão medicamentosa. Então é muito importante lembrar que o TAS, um dos primeiros passos é a psicoterapia mesmo, e em alguns casos, quando é muito complexo algumas coisas, os profissionais de saúde mental vão propiciar tanto uma intervenção psicológica, como também uma intervenção medicamentosa para propiciar a esse paciente melhores resultados no processo. Lembrando que o prodiagnóstico, isso é, a evolução no tratamento do TAS, ela é muito favorável, né? Quando você busca estratégias eficientes nesse processo minucioso de trabalhar essas questões que a gente mencionou no vídeo de hoje, o resultado de você ter uma diminuição dessa ansiedade e desse medo é significativo. E uma coisa que eu quero enfatizar aqui é que quando nós falamos sobre cura do TAS, a gente está falando sobre o gerenciamento emocional que está por detrás do medo. Cada um, através da história de vida, vai vivenciar o medo de uma forma. Esse medo ele pode ser mais intenso, esse medo ele pode variar de pessoa para pessoa. Então, a partir do momento em que a gente tem a compreensão de como esse medo é desencadeado, todos os aspectos que isso está relacionado, e trabalhando de forma estratégia colaborativa e participativa, desenvolver estratégias de ressignificar esse medo, isso é, desenvolver estratégias de enfrentamento, para a pessoa enfrentar esse medo de forma gradual. Isso vai trazer resultados importantes no processo quando a pessoa ela estabelece um vínculo favorável e ela sabe o que é o TAS e quais são os processos que ela precisa passar junto com esse apoio familiar. Pessoal, é importante lembrar que a maioria das pessoas, quando elas recebem intervenções adequadas, elas respondem bem ao processo. Isto é, quando você busca um profissional que ele conhece sobre o assunto e desenvolve estratégias de forma colaborativa com você, com a família, no caso da criança, né, com o meio escolar também, é muito importante esse prodiagnóstico favorável no processo, como também para que tenha um vínculo terapêutico favorável nesse processo em prol de trabalhar a diminuição da ansiedade e do medo. Beleza? Show? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão do seu coração!